levou o PC na assistência e foi ameaçado. Salve, rapaziada, Infogame na área. Vamos fazer um react aqui do canal do Makarov. Ele acabou de soltar esse vídeo falando que um seguidor dele levou um PC na assistência e foi ameaçado. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e ver quem que tá errado e vamos tirar a conclusão aí no final desse vídeo. Eu vou tirar a minha e conto com vocês para tirar a sua conclusão e deixar a sua opinião sobre esse assunto. Esse é o número da empresa tal? Sim. Beleza, queria levar o meu PC para instalar o Windows 10. Quanto vocês cobram? Aí aqui tem o áudio que já iremos ouvir e o rapaz falando que cobra R$ 120. Daí o cliente. Então, no caso aí, é uma formatação do PC, o valor tá ok, 120, em lugares que é 150, 180, é algo que hoje em dia é desnecessário ser pago. Um pouquinho de conhecimento básico aí, um vídeo no YouTube que você assista, você consegue formatar o PC aí, apertando basicamente aí 2 botões aí, você formata sua máquina. Cliente disse: tá ok, daqui a pouco eu levo aí. Ele levou o PC até o local e daí o técnico deu boa tarde e mandou um feedback sobre o computador. Esse computador seu, eu acho que não é só formatação não, viu? Fui ligado na bancada agora pra ver, fazer formatação pra você. Essa placa de vídeo sua não tá funcionando, tá? Ele liga e não gera imagem. Vou te mandar o vídeo aí, tá? Pô, a placa de vídeo liga assim. Então, ó, começou errado aí que primeiramente o cara deixou o PC lá e não ligou na frente do cliente o PC. Toda máquina que você receber, caso você seja um técnico que esteja assistindo aí, toda máquina que você receber na sua loja, no seu escritório, na sua empresa, na sua casa, você tem que testar na frente do cliente, ligar e ver se dá imagem. Isso evita aí qualquer dor de cabeça de você depois ter o cliente falando que o PC saiu da casa dele funcionando e ficar a sua palavra contra a do cliente. Então, toda máquina você tem que testar na frente do cliente. Sim, chefe, você não tem um DisplayPort aí não? É que eu tava usando um adaptador, se quiser eu até levo o adaptador amanhã pra você na hora que eu vou buscar, pra te mostrar. Ele dá vídeo sim. É só você pegar um cabo de um DisplayPort aí. Isso deve ter. Isso é uma informação. Então, pelo visto, ó, o PC do cara só funciona utilizando um adaptador na placa de vídeo. Ele estava usando um adaptador de DisplayPort para o monitor dele. Ou seja, já começa que o cara está usando um adaptador. Ou as conexões HDMI e demais conexões não estão funcionando. Pode estar com um problema com vício, né, nessa placa de vídeo aí e o cara não relatou isso para o técnico. Se o técnico tivesse testado na frente do cliente, já tinha ficado isso visível e prevenia futuros problemas com esse cliente. Tem um outro adaptador que conversou DVI, o VGA, daí o computador ligou, tá? O seu cooler da sua placa de vídeo, caiu o dano. Pode esperar ela aquecer pra ver se ela vai girar. Que é a refrigeração dessa placa, tá bom? Mas ele ligou aqui, tá? Olha, o cara conectou um adaptador de DVI para VGA, já mostra que ele não tem um monitor apropriado para estar utilizando para fazer reparo em PC gamer, né? Para estar utilizando PC game, porque as placas hoje em dia basicamente não tem VGA, nem DVI, a maioria é só DisplayPort e HDMI. Então você vê que o cara tem que usar de uma conversão de saída de sinal digital convertendo para analógico para usar no monitor antigo. Já mostra que a assistência do cara não tem um suporte muito bom em questão de equipamento para fazer o diagnóstico e teste dos seus equipamentos. Quanto aos fãs que ele falou ali, já mostra também que ele tem um desconhecimento muito grande sobre placa de vídeo, né, voltada para computadores gamer. Todo mundo que tem uma placa de vídeo, pelo menos a maioria, que tem uma placa de videogame, sabe que ali tem uma curva de fã na maioria das placas que um fã só começa a girar a partir do momento que a placa atinge certa temperatura. Isso é feito para economizar energia da fonte, baixar o consumo de energia da sua máquina. Isso é padrão. Parece que o cara desconheceu e passou isso para o cliente, talvez na esperança do cliente falar: tem defeito, então conserta para mim e tirar um extra. Dá a entender isso, por mais que não tenha sido a intenção do cara. Simplesmente ele tentou alertar que pode ter algum defeito, mas é a coisa de dispensar. Eu nunca falei nada sobre isso com um cliente meu. Os fãs tá parado. A de vídeo não liga e é óbvio que a placa está com defeito. Não é nenhum sistema que tenha a ver com a temperatura da placa e economia de energia. Não tem nada a ver com isso. Beleza, é só que essa questão da placa, ela liga a partir de 50 ou 60 graus pra girar o cooler. A inicialização ela não liga mesmo não. E ela tem uma temperatura para poder girar o cooler. Aí depois que olha pra vocês verem, depois que o cliente fala que sabe que ela gira o fã só depois de certa temperatura, aí ele tipo complementa, confirmando, para parecer que estava avisando se caso tem algum problema. Nesse caso, eu acho que foi uma tentativa dele agir de má fé, tentando jogar algum defeito num produto que não tem defeito, entendeu? Em cima do cliente. O azar dele foi o cliente saber que os fãs dessa placa só gira a partir de certa temperatura. Todo mundo deve girar para não gastar à toa.
Mas eu sempre passo pro cliente, ele já fica assim, sabe? Ele passa para o cliente ficar ciente de uma coisa que ele já sabe, e basicamente todo mundo já sabe, e que não é algo que deveria ser passado para o cliente. Ele poderia ter passado questão de temperatura para o cliente, caso ele tenha estressado a placa no Full Mark, no 3D Mark, e a placa atingisse altíssimas temperaturas e desligasse, perdesse imagem pela alta temperatura, e ele verificasse que os fãs não estão girando. Aí sim, era algo de se relatar para o cliente: "Ó, seus fãs não estão girando, rodei um benchmark aqui", o que também não é o caso, porque a máquina foi para assistência somente por uma formatação. Não era para olhar fã, não era para olhar mais nada, era só o sistema corrompido. Viram que o negócio é daqui pra pior, né? Aí aqui o cliente, né, o rapaz que me procurou, complementou. Quando entreguei o PC, eu expliquei que tinha um SSD e 2 HDs, que era para instalar o Windows no SSD, e que caso eu precisasse de algum erro, podia colocar em algum dos HDs. Então, para vocês verem, é mais simples ainda, ó. Ele só queria colocar o sistema independente de onde fosse, se era no HD, SSD, o que fosse. Se o SSD tivesse ruim, era para pôr o Windows no HD. Se o HD tiver ruim, pôr no outro. Se os dois tiver ruim, pôr no SSD. Era simples, era só formatar, independente de onde fosse pôr o sistema. E a gente começa a escalonar essa história agora. Por quê? Porque ele voltou na assistência para buscar o computador e o problema persistia. O Windows ainda não funcionava como deveria. Fala, mestre, bom dia. Deixa eu te falar, meu PC ainda tá com aquele problema na inicialização. Depois que eu peguei aí, ele já entrou em modo de recuperação umas 2 vezes. E aí o técnico disse: "Traz aqui que eu vejo o que tá acontecendo". Aqui eu já falo qual que foi o erro, isso aí é 100% de certeza. Observa ali que o PC está sem a bateria na placa-mãe. O que que acontece nesse caso? O rapaz, ele fez o seguinte: ele instalou o sistema operacional, por exemplo, no SSD. Como o PC não tem bateria, a BIOS ela não salva nenhuma configuração. E o Windows antigo poderia estar aonde? No HD. Ou seja, toda vez que inicializa o PC, em vez dele inicializar o sistema pelo SSD, ele estava buscando o Windows antigo instalado no HD, provavelmente. Então, estava dando erro de sistema corrompido. O cara deveria ter feito a limpeza dos dois HDs, a formatação deles, ou simplesmente aberto o msconfig e desabilitado a inicialização do sistema pelo HD e deixado só o da nova formatação, que seria do SSD. Aí resolveria esse problema aí de reparo na tela de inicialização, caso ele tenha formatado. Outro dia, boa tarde. Sobre o PC, consegue vir aqui? É que ele escreveu errado, mas seria: "Consegue vir aqui?" E ele ligou para o nosso cliente, né. E aí ele constatou o seguinte, que o PC tinha algumas avarias, que não foram encontradas na primeira vez que ele levou o PC para lá. Aí esse computador seu ele não tem a bateria da BIOS. Quem montou ele inverteu os cabos do processador. Aí e tá com o defeito do seu HD lá, tá? Daí tem que arrumar isso aí, pôr a bateria da BIOS, desse vai sair essa mensagem aí, inicial, tá bom? Aí dá um pulinho aqui que eu começo no seu mês que você já te passa os valores. Aí o técnico ele já desanda basicamente todo o seu serviço, toda a chance dele sair como um técnico correto dessa situação, porque simplesmente ele inventou um monte de defeito, né, que são impossíveis de ter nessa situação. Por exemplo, o cabo do CPU estava ligado errado. Se você liga o cabo do CPU errado, em alguns casos acontece, já aconteceu, tem vídeo aqui no canal sobre isso, onde a pessoa ligou o cabo do PCI na CPU. O PC não vai ligar, ele vai entrar em curto. A fonte desarma assim, ó, instantânea. Ela percebe o curto e ela não permite inicializar. É isso que acontece. O cabo do PCI em muitas placas, ele encaixa como se fosse o cabo da CPU. E quem desconhece acaba cometendo esse erro. Pode acontecer, tá? De colocar errado. Não digo que foi esse caso. O computador estava sem bateria, só que veja, não existe nenhuma forma de você ligar um cabo de processador ao contrário. Não tem como, nem se você for uma Aí eu já discordo, isso aí falar isso daí que não tem como, é porque não tem experiência, né, ou tem muito tempo que não mexe, não costuma pegar muita máquina diariamente, porque tem como sim. O cabo PCI, ele pode encaixar no cabo 12 volts do CPU sim. Desde que você faça a conexão errada, você colocar ali, ele vai encaixar, porém o PC não vai ligar. Nesse caso aí, a gente desmente esse técnico porque simplesmente o PC liga, tava ligando. Um cabo trocado, o PC nunca ia ligar, ele simplesmente está em curto e a fonte não deixa ligar. Mas dá sim para colocar o cabo PCI no lugar do CPU, de alimentação do CPU.
eles encaixam. Falei com ele, o técnico, na ligação, ele orçou em 380 para colocar um SSD, bateria da BIOS. Eu recusei e falei que 380 para colocar um SSD novo, formatar e pôr a bateria da BIOS. Quanto valor, a gente não fala nada, cada um dá o preço que quer no seu serviço. O cliente recusou, então tá tudo certo, não quis fazer. estava indo buscar o PC. Chegando lá, ele falou que não estava pronto, meu PC estava todo desmontado. E eu disse que ia levar assim mesmo, e ele falou que não Tá aí, ó, outra burrice, outro vacilo que mostra que esse técnico aí, ele não tem conhecimento sobre PC game, sobre montagem, sobre atender o cliente, coisas do tipo. Ele desmontou um PC que era simplesmente formatação. Não foi pedido de montagem, não foi pedido diagnóstico de nenhuma outra peça, simplesmente formatação. Quando o cliente leva um PC para você formatar, você vai formatar, não vai tirar nenhuma poeirinha que tiver na máquina, é formatar. Não mexa em nada além do que foi pedido, porque você vai acabar se ferrando no fim das contas, caso tenha algum vício oculto na máquina do cliente. Nesse caso, se ele não tivesse desmontado nada e fizesse como padrão, igual eu costumo fazer, a maioria faz, filmar tudo desde o princípio, todos os processos você filma um vídeo curto e manda para o cliente, todo passo a passo que está sendo feito, você vai mandando vídeo o cliente do que você está fazendo. E além do fato de testar na frente do cliente, na entrega e na retirada, isso evitaria todo esse bafafá aí, todo esse problema aí que teve aí com esse cliente. voltei para casa e busquei o computador no dia seguinte. Só que aqui, pessoal, tem uma parte que não está na print, mas o rapaz me explicou o que aconteceu. Quando esse PC volta para ele, o PC não dava Aí já começa coisas que não tem prova ali da conversa dele com o técnico, não tem print, e aí pode ser simplesmente coisa inventada. Isso aí a gente não tem como ter base e falar que foi isso mesmo que aconteceu, porque a gente só tá vendo um lado das partes falando, né? O que ele vai falar ali que o PC voltou e não estava funcionando a placa de vídeo, ela não funcionava no PCI X16, só no X8 e apresentava a tela verde. Além do mais também, o cliente, ele mandou uma avaliação na internet, no Google, né, na loja do cara, onde que fica visível para todo mundo, é público, falando que o cara fez um péssimo serviço e, além do mais, rouba os clientes, afirmando que o cara é um ladrão, né, e o cara refuta ele aí em mensagem privada, falando por que tá chamando ele de ladrão, que se é sujeito a processo e coisa do tipo, é onde leva esse título aí super sensacionalista que foi ameaçado. Avisar a pessoa que tá te acusando de um crime que você não cometeu, que se é sujeito a processo, isso não é ameaça. Então eu já pego essa parte aí e falo que por parte do Makarov isso aí é só uma coisa para puxar saco do cliente e chamar a atenção do povo para clicar no vídeo, tá? Alguém te acusar você de ladrão, tanto o prestador de serviço quanto o cliente ser acusado de ladrão, com certeza você vai ficar ofendido e vai refutar essa situação ou até mesmo correr atrás de seus direitos. Então, no mais, o cara pega a placa de vídeo, ele fala que não tá funcionando, o PC leva na casa de um amigo dele, testa essa placa de vídeo na casa do amigo dele, vocês podem ver o vídeo completo depois, e ele fala o seguinte, que ela também não tá funcionando lá. Ou seja, o erro é de quem? O erro basicamente é do técnico que não testou quando foi entregue a máquina para ele, que ele não testou para ver se precisava de adaptador, não rodou o teste de estresse para ver se tinha um vício oculto, não filmou todo o processo, desmontou um PC que não deveria desmontar, tentou jogar um valor de um conserto onde não precisaria desse serviço, onde era só formatação, não precisava desmontar nem nada do tipo da máquina, facilitou para esse cliente inventar qualquer história em cima da situação, inclusive essa história aí sobre tá perdendo vídeo, tela verde, coisa do tipo. Tela verde em placa de vídeo, para quem não sabe, o PC perdendo sinal, é um tipo de falha de funcionamento da placa de vídeo. Isso não pode ter sido gerado pelo técnico que mexeu na máquina, isso aí provavelmente é um vício oculto que já estava na placa de vídeo prestes a acontecer e teve a infelicidade de supostamente ter acontecido após essa tentativa de reparo aí com esse técnico. Então fica a dica para vocês aí, tenham um conhecimento básico de máquina do seu PC game, aprenda a diagnosticar primeiramente se a fonte está estragada, se está queimado, fazer um jump nela para ver quando o PC para de funcionar, se a fonte funciona. 99 dos casos é fonte que queimou e o PC está ok. Memória RAM é responsável por tela azul, mau funcionamento, o PC não dá imagem, ele liga, gira os fãs e não apresenta imagem, ou liga e fica desligando, a maior parte das vezes é memória RAM. Então você ter esse conhecimento básico é o fundamental para quem tem o PC game antes de levar no técnico. E aí você evita esse tipo de coisa, de cair na mão de um técnico que talvez possa tentar ganhar alguma coisa em cima de você aí pela sua falta de conhecimento. Nesse caso aí, para mim, as duas partes estão erradas, tanto o técnico pela falta de profissionalismo, quanto o cliente por não ter ali as provas ali do restante da situação, ou do restante do diálogo com o técnico, poder ter inventado essa história, fora dele estar usando a máquina com adaptador e
possivelmente já saber desse vício oculto que tem na sua máquina. Tela verde não começa a aparecer do nada. Para isso acontecer, tem que ter acontecido algum estresse muito grande nessa placa de vídeo para apresentar esse tipo de problema, beleza? Deixa nos comentários aí se você acha que o técnico está errado ou o cliente, se você já passou por uma situação dessa. Conto com vocês aí, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um hype se aparecer aí para vocês aí, beleza? Valeu, galera. Falou, até a próxima.